dupla função, tripla, quádrupla função e multifunções, eu acho muito importante para se pensar, né, como uma saída sustentável no desenvolvimento do produto. Não só o reaproveitamento dos materiais ou a escolha do material ou o reaproveitamento do material, mas também a funcionalidade, né, a possibilidade de você usar de várias formas. Um dos trabalhos mais importantes meus, que eu considero, é a mesa cone. Ela tem vários tamanhos e aqui eu tenho um deles que é a maior e ela é formada pela justaposição de cones de linha. As primeiras mesas cones eram feitas de papelão. Com o tempo ela se deformava, né? O papelão ele não tinha resistência para o próprio peso dela, né? A solução foi trabalhar com cones de linha de plástico. E essa mesa, ela também me levou, pela própria transparência que ela provoca, né, pelo material, eu comecei a desenvolver luminárias com a mesa também. Então eu tenho a luminária cone também, tem a mesa cone e a luminária cone, que ela é feita com o mesmo material. E uma dessas mesas cone serviu de maquete para construção de um projeto que é a oca de papelão. É isso aqui. Seria uma mesa de cabeça para baixo, sem os pés, em formato gigante. Ela foi feita primeiro aqui. Você vê que ela não tem um desenho muito regular. Foi a primeira, então ela tinha uma certa deformação. Depois eu consegui fazer que ela ficasse bem redondinha, já sabendo da densidade do papelão e como fazer a montagem de forma que ela ficasse bem circular, né? Quando me perguntam, tipo, mas você se vê como uma designer de joias? Meu interesse nasce de um outro lado, assim, as peças nascem de um outro lado, sabe? É tentar deixar a pedra o mais cru possível, assim. Se desse pra pendurar de algum jeito que não fosse com uma corrente, eu acho que eu tentaria achar algum jeito, sabe? O Alabê surgiu dentro do meu ateliê de artista visual, porque eu comecei a colecionar as pedras para fotografar dentro do ateliê, assim. Então elas eram objetos da minha pesquisa, para construção de imagem. Enfim, a partir de uma pesquisa de pensamento fotográfico, de conseguir construir universos ali dentro. Mas ao mesmo tempo, depois que eu terminava de construir essas imagens, as pedras ficavam lá. E aí eu comecei a querer usá-las no meu dia a dia, não mais como estudo, mas queria tê-las perto de mim. Então eu comecei a pesquisar como é que eu iria montar um objeto disso que eu pudesse levar. E eu comecei a usar os meus próprios colares, e aí começou a chamar a atenção. Enfim, eu comecei vendendo para amigos, e foi tomando uma dimensão que eu não esperava, assim. Cada vez que eu vou fazer uma leva nova de peças, assim, eu faço poucas por vez. Eu demorei um tempo até achar onde eu ia encontrar maior variedade, ia ter uma conexão com o lugar onde eu pego as pedras, assim, que eu acho que é muito parecido quando eu vou imprimir uma foto, que eu tenho o meu printer, que eu meio não abro mão, sabe? Porque um tempo fazendo testes em outros lugares e depois que encontrei com ele, a gente afinou as coisas, é só com ele que eu faço. E as pedras, eu fiquei pesquisando durante um tempo onde eu ia encontrar, mas eu faço muitos também de pessoas que me trazem de fora,
Agora eu acabei de voltar de Minas, fui dar uma olhada lá, enfim. E cada vez pesquisando mais e achando cantinhos, assim. Uma que eu tô bem apaixonada ultimamente, enfim, dessa minha última compra, que vai ser meio um parto vender, assim, que é essa daqui. Ela é uma pedra super especial, assim. Ela tem 1000 variações de cor, ela tem um brilho e ela vem da China, o que é engraçado, porque parece que é uma pedra falsa, porque todo mundo, quando compra um dela, fala, mas não vai lascar, parece que eu colei glitter nela, assim. Ela fica assim por conta da oxidação do cobre na formação dela. Se você procurar, você consegue achar montanhas na China que são exatamente assim. Ela parece uma réplica em miniatura do espaço, é onde ela foi tirada. Essa daqui é aquela lápis lazuli e é uma pedra que se encontra muito em túmulos de faraós. Eles levavam, enfim, é uma pedra que eles tinham muita coisa, então você tem uns pequenos, umas esculturinhas de animais, assim, feitas dessa pedra, algumas joias também, e ela tem esse azul muito lindo e alguns pontinhos dourados, assim. Essa aqui, que é super amarela, ela na verdade é uma água marinha, que, né, todo mundo conhece assim. Mas algumas águas marinhas a gente consegue até ver que tem uns pontinhos amarelos, que é por conta da oxidação na formação. E essa é uma toda oxidada. Todo o processo assim, de escolha, eu não vou imaginando como colar em si. Primeiro me chama a atenção a pedra. Então, por exemplo, eu tô lá olhando na parte de cianita, assim. E aí se tem uma cianita que vai me chamar a atenção, eu já separo e fico ali com ela tentando ver. Eu já separo ela primeiro pra mim, assim. E aí depois de um tempo que eu gostei, eu vou vendo onde ficaria melhor, se ela funciona, se ela não funciona. Aí, claro, tem algumas que não funcionam que eu trago porque eu gostei muito e não adianta. Se furar vai quebrar, ela não tem como virar um objeto, um colar, assim. Como eu só trabalho com pedra bruta, eu deixo a pedra estar do jeito mais próximo do que ela estava mesmo, sabe? Mesmo ela sendo uma pedra bruta, tem algumas que estão tão quebradas e tão pequenininhas e que não representam tanto como ela é em si, sabe? Fica parecendo só um vestígio da pedra que ela poderia ser, assim. E eu vou procurando sempre pedras que mostrem a formação dela, tem a história dela mesma ali, assim. Não necessariamente se elas são pedras extravagantes e exuberantes, mas que elas contem um pouquinho delas, assim. Bom, agora eu vou montar um colar aqui, esse de calcita. Ela, por ser uma pedra muito transparente, né? Você consegue ver por onde vai passar a corrente. Essa é uma calcita bruta, por incrível que pareça. Parece que ela foi toda polida e bonitinha, trabalhada, e não. E aí depois eu só venho e fecho. É mais tempo fazendo, mas já temos colar. E aí eu penso a partir do colar também, do grupo de colares que eu tenho, algum tipo de cenário para ele, como eu vendo essencialmente online. Eu não tenho como apresentar de fato só a pedra, né? Porque é a pedra que chama a atenção no OAB. Mas eu tenho que ter essa noção que a imagem, como eu vou representar isso para os possíveis interessados, tem que ser interessante também, enfim. Eu, cada vez mais, estou entendendo o significado de cada uma das pedras. O meu interesse sempre foi, eu vou pesquisar onde elas surgem no mundo e tal, mas nunca soube muito de cada uma. E o que era muito engraçado, eu vendia, quando mais no começo, que era para amigos só, e aí as pessoas compravam uma porque tinham amado a pedra, e depois ia procurar o significado sozinha e me ligava, falava, você não sabe o que aconteceu, era a pedra que eu precisava, sabe? E cada vez mais eu fui ficando menos cética e acreditando que realmente a pedra chama, sabe?
cerâmica é incrível, ela transforma, é infindável isso. Porque a cerâmica é uma das coisas mais antigas que tem no mundo. Sempre se usou cerâmica, sempre se fez cerâmica. Como utensílio, como adorno, né? E ela é uma coisa que conforta, eu acho, a cerâmica. Minha formação é de artes plásticas e trabalhei com gravura em metal durante muito tempo. Bom, estilogravura eu já fazia, lito é muito próximo. A uma certa altura, num projeto meu, eu queria trocar de suporte e encontrar alguma coisa que fosse totalmente avesso ao papel. E encontrei na argila. Então eu comecei fazendo placas e gravando, e os resultados apareceram. E aí foi um passo para eu começar a criar objetos. Eu faço abajures, eu faço mobiliário. E o gravar, como é uma coisa artesanal, ele não é uma estampa. É a minha mão, é o meu traço. Cada peça é um desenho único. Esses são as mesas laterais e bancos ao mesmo tempo, que eu fiz para Butski. Eles fizeram a parte de madeira, claro, né? Com essas réguas de cumaru. E aqui a minha cerâmica, gravada e queimada em alta temperatura. Então você pode usar de assento, de mesa lateral e é super versátil. Eu usei essa corda naval em algumas delas, que inclusive ajuda você a carregar, porque não deixa de ser uma peça um pouco pesada. Mas ela ficou linda, ela ficou super bonita. A minha argila ela é importada, mas eu reprocesso toda a minha matéria-prima. Eu não descarto absolutamente nada. Meu estúdio, inclusive, foi considerado lixo zero. O reaproveitar não significa que eu vou fazer um trabalho que não é bacana, muito pelo contrário. Assim, às vezes, para mim, me surpreende que determinadas misturas que eu faço das argilas que eu usei em determinada época me dão resultados diferentes. Então, por exemplo, se durante meses eu usei argila escura e usei argila clara e eu tive sobras, e as sobras, se você vai ver, são muitas. É a do torno, é quando você lixa o pó dela, tudo isso você acrescenta água, você tem a matéria-prima de novo. E eu já usei em vários trabalhos. E o mais bacana é que você tem um reprocesso infindável. Porque de novo vai ter sobra, de novo eu vou tirar a matéria, porque cada vez que eu gravo, eu tiro a matéria. Então, mais eco impossível, né? Nossa, as minhas referências são tão amplas, assim, eu acho que eu para cada artista que eu relembro, eu fiz um trabalho muito extenso, eu lembro, na universidade, sobre William Blake. Por outro lado, eu também fiz um trabalho que foi uma coisa gratificante, aprender com Giacometti. Também foi outro artista que eu acho que, se não me influenciou, ele pelo menos me formou em alguma coisa. Eu acho assim, informação, traço, história, a parte estética do trabalho, né? E isso é importante. Esses dois vasos são dois vasos da série Louis, em homenagem ao Louis Armstrong, por isso essa forma do trompete. Eles são todos gravados por fora, feitos no torno, e ele é esmaltado só por dentro. Eu não uso muita cor, tanto que você vê, essa aqui é fosca. Tem duas cores que são predominantes no meu trabalho, em algumas peças. O vermelho e essa cor aqui. Ele é um fosco, assim, com uma proteção interna. Essas são as gravações que eu faço. Isso aqui é um tampo de uma das mesas laterais. Já é uma coisa assim tão instintiva que eu acabo fazendo para cada um de uma maneira diferente. Eu quero que cada peça fique diferente. É uma peça que tem
55 centímetros. Ela vai chegar a 49,5. O final dela, para encaixar direitinho lá na mesa. Tudo isso essa medida, o que é? Ela vai perder de água, ela vai perder nas queimas. Depois que eu fizer essa primeira queima, né, ela precisa estar extremamente seca, eu retiro do forno depois que ele já está resfriado, esmalto a peça e coloco ela de novo no forno para ela queimar em alta temperatura. Ela fica tão resistente que a gente chama de stoneware, ela é quase uma pedra. Eu vou mostrar como é o processo de eu esmaltar a peça. Isso é uma pecinha que eu fiz, ela está sem esmalte. Esse aqui é um esmalte que eu tirei dentro de um container grande, porque é um esmalte que eu uso bastante. É um esmalte que eu faço com vários componentes químicos. E cheguei nesse esmalte, com esmalte fosco. Então eu vou esmaltar a peça. Na verdade, eu tenho que esmaltar a peça inteira. Por quê? Porque a peça inteira vai absorver. E aí depois disso eu espero secar, tá? E retiro o excesso com a esponja e só deixo o esmalte onde é a linha. Então o resultado é esse. O que eu acho assim importante que as pessoas vejam no meu trabalho é essa coisa do artesanal. Eu acho que alguém que não gosta de cerâmica, que tem alguma ressalva, ou que acha que é uma arte menor, eu acho que está totalmente errada. Eu acho que eu até convido essa pessoa para vir ao estúdio e ver para o meu estúdio, para o estúdio de outros ceramistas, de outros designers que usam cerâmica, para ver o quanto bacana é.